O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos orar, baixe sua cabeça, mais uma oração. Senhor amado, Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, com a tua palavra aberta, suplicando, ó Deus, que neste momento o teu Espírito Santo esteja a iluminar o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra, para que possamos colocá-la em prática no nosso viver. Deus, nós estamos plenamente famintos, ó Pai, da tua palavra, porque o Senhor Jesus mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nós queremos estar, ó Deus, sendo alimentados pela tua palavra. Nessa hora oramos por isso, no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, amados. O Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Todo filme americano que tem uma cena de sepultamento num cemitério tem algo em comum. Não sei se vocês notaram, mas tem algo em comum. Geralmente um pastor evangélico vestido de toga preta, lendo o Salmo 23, notadamente no versículo de número 4. Esta é uma cena que se repete quase que invariavelmente nos filmes americanos, onde a cultura protestante e a cultura bíblica exerceu e ainda exerce uma enorme influência naquela sociedade. Por isso, faz-se sempre uma associação nos filmes entre o Salmo 23, o versículo 4, e a morte de alguém. Por isso que é muito comum ver nos filmes americanos, quando há uma cena num cemitério, num sepultamento, ou mesmo na igreja, o pastor, então vestido de toga preta, lendo o Salmo 23 e principalmente o versículo de número 4. Daí, meus amados irmãos, é que se fez essa associação ao longo da história de que o Salmo 23, o versículo 4, faz referência à morte. E de fato aqui o salmista está fazendo uma afirmação categórica de fé, de que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não haveria de temer nada, ele não haveria de temer mal nenhum, porque Deus está com ele. Esse Deus que é apresentado como pastor, como aquele que protege, como aquele que cuida, como aquele que ama, como aquele que guia, é esse Deus do qual o salmista está dizendo que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, onde a morte estivesse ali como uma possibilidade real, o salmista está declarando, ele não haveria de temer nada, ele não haveria de temer mal nenhum, porque Deus estava com ele. O bordão, a vara, o cajado de Deus haveria de consolar. Meus amados irmãos, este verso de número 4 contém preciosas lições para nós. Nós podemos aprender muita coisa e podemos absorver a mesma convicção que o salmista tinha, porque afinal todos nós também passamos pela experiência da morte, iremos passar pela experiência da morte, mas todos nós experimentamos a possibilidade da morte. Hoje estamos vivos, amanhã podemos estar mortos, mas todos nós também experimentamos a ideia do sofrimento, do problema, da dificuldade, da aflição, do deserto, como cantamos agora há pouco. E aí então, esse salmo aplica-se a todas as situações, e esse verso de número 4 aplica-se a todas essas experiências humanas de dor, de sofrimento e da possibilidade
É assim então que o salmista faz essa afirmação. E o que podemos então aprender? Primeira questão que se lança sobre nós a partir do versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A primeira questão que o salmista lança para nós, levanta para nós, diz respeito a esse vale da sombra da morte. Aqueles que conhecem a geografia da Palestina sabem que naquele contexto há muitos vales naquela região, e é uma região repleta de montes de vales. E dizem os estudiosos que há alguns vales que são extremamente perigosos, e há um vale que era naquela época de Davi chamado de Vale da Sombra da Morte, porque era um vale que continha muitos perigos, e havia a possibilidade, a morte rondava, sondava cada pessoa que poderia passar por aquele vale, porque naquele vale também habitavam lobos, também habitavam raposas, também habitavam salteadores que poderiam, de forma inesperada, cair sobre alguém e matar esse alguém. Mas no contexto de Davi aqui é um pastor de ovelhas, que está fazendo referência a Deus como pastor dele. O salmista bem lembrava, Davi bem lembrava, que ele também andava por aquelas terras da Palestina com as suas ovelhas, com as ovelhas de seu pai, e ele certamente andava por esse vale onde corria-se o perigo de as ovelhas serem tomadas por lobos, onde haviam serpentes, onde haviam também salteadores. E aí o salmista, lembrando dessa experiência, ele então faz essa afirmação categórica diante de Deus. Sim, porque a vida humana também passa por vales sombrios. A vida humana também passa por dificuldades, por problemas, por aflições. Daí o salmista está dizendo: ainda que eu, como ovelha, passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo vale onde a morte me sonde, eu não vou temer mal nenhum, porque tu, Deus, estás comigo. Amém, amados? Daí, meus queridos, é que nós podemos aprender aqui uma lição tremenda. É que sim, a morte, a dificuldade, a aflição, o sofrimento, tudo isso sonda a cada um de nós. Tudo isso pode ser uma experiência nossa, humana. Sim, porque todos nós podemos passar pela experiência do sofrimento, da aflição, da dificuldade e da sombra da morte. Mas o salmista aqui está dizendo que faz toda a diferença afirmar e crer que Deus está com ele, de tal modo que ele declara: eu não vou temer isso, eu não vou temer a morte, eu não vou temer o sofrimento, eu não vou temer a aflição, eu não vou temer a adversidade, eu não vou temer o vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. Amém, amados? Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade do medo. Nós, seres humanos, somos propensos ao medo, ao temor. Nós temos muitas dificuldades muitas vezes, e essas dificuldades muitas vezes nos paralisam, nos enchem de temor, nos enchem de medo. Quantas pessoas estão com medo do futuro, do que virá pela frente? Quantas pessoas estão com medos de enfermidades, de problemas, de lutas, de aflições? Quantas pessoas que nem adentraram em certas situações, mas já estão temerosas, já estão com medo, já estão tomadas por pavor, por medo, diante de situações que nem mesmo ainda se configuraram. Nós vivemos no mundo do medo, nós vivemos na sociedade do medo, do temor, onde cada vez mais as pessoas estão aflitas, estão exaustas, estão temerosas, estão com medo. Há até uma espécie de fobia, que domina muitas pessoas, e fobia de todas as espécies, que é um medo doentio. Uma vez eu estudava sobre essa questão do medo, a claustrofobia, medo de lugares fechados, medo disso, medo daquele outro. Aí eu descobri que um dos medos que existe também é a hipopotamonstro-equipedaliofobia. Vou repetir. Olha
é que existe medo para tudo, né? Se tem claustrofobia, medo de lugares fechados. Mas tem medo para tudo, olha, tem medo até de hipopotamonstro-equipedaliofobia. Ufa, pastor, o que é isso? Medo de palavras grandes. Hipopotamonstro-equipedaliofobia. É o medo de palavras grandes, né? Até isso tem gente que tem medo, né? Medo de palavras grandes. Mas de fato, meus amados irmãos, há um medo que ronda, né, a todos nós. Medo das aflições, medo das enfermidades, medo das crises, né, conjugais, financeiras, medo da bancarrota, medo do deserto, medo, né, da angústia, medo de ficarmos deprimidos, medo disso, medo daquilo outro. Mas, amados irmãos, vamos fazer a semelhança do salmista. O salmista tem Deus como pastor, e se nós temos Deus como pastor, nós podemos também afirmar com toda a fé e confiança: eu não temerei mal nenhum. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Quem conhece o Deus que é pastor pode também afirmar corajosamente que não vai temer nada, nem mesmo o vale da sombra da morte, nem mesmo a possibilidade da morte, porque temos fé nesse Deus que é o nosso pastor. Amém, amados? Mas o texto diz mais. O texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E aí está a grande afirmação do salmista: porque tu estás comigo. A segunda questão então que o salmista lança para nós é não somente se ver livre de todo medo, não temer mal nenhum, mesmo com a possibilidade do vale da morte, mas aqui o salmista usa a expressão: porque tu estás comigo. Notemos, meus amados, no verso 3, ele já vinha falando de Deus na terceira pessoa do singular. Olha lá, versículo 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mas agora no versículo 4, e nessa parte B, o salmista muda, né, o verbo, muda ao verbo, ao ponto de ele dizer, né, que agora, a pessoa do verbo, né, porque agora ele está dizendo: tu estás comigo. Ele não mais está se referindo a Deus na terceira pessoa, mas agora ele está se dirigindo ao próprio Deus e dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Aí ele se afirma: não porque Deus está comigo, não, ele diz: porque tu estás comigo. Meus amados, isso faz toda a diferença, porque aqui o salmista está dizendo: Deus, o Deus que é pastor, o Deus que me ama, que cuida, que me guia, que me protege, é esse Deus que está comigo, é essa presença que eu cultivo na minha vida, a presença do Eterno, a presença do Soberano, a presença do Deus Todo-Poderoso, mas que é apresentado a mim e a você neste salmo como bom pastor, como pastor supremo, como aquele pastor que cuida, como aquele pastor que ama, como aquele pastor que protege, de tal modo que o salmista pode afirmar: tu estás comigo. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus, porque a presença de Deus faz a diferença na vida humana. Esse é o problema dos ateus, porque os ateus não creem em Deus e aí vivem, né, uma vida desesperadora. Um grande ateu que foi neste mundo foi Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, filho de pastor. Na sua família tinham 12 pastores e ele foi enviado pelo pai para o seminário para ser o 13º pastor da família. Mas lá no seminário, por obrigação, ele se revoltou contra Deus, contra a igreja, contra o seu pai, contra tudo, e aí começou a escrever livros de filosofia, se tornou um filósofo famoso, um dos mais famosos filósofos da modernidade. E Nietzsche se tornou niilista, no sentido de não ter mais nenhum valor, nenhum absoluto moral, e ele se voltou contra Deus. Se voltou contra Deus, escreveu um dos livros mais famosos, o chamado O Anticristo, onde ele mesmo se declarava
Nietzsche se revoltou, se insurgiu contra a moral ocidental cristã, se insurgiu contra Deus, se insurgiu contra a igreja, se insurgiu contra a sua família, se insurgiu contra todos os valores absolutos do Ocidente, firmados a partir do cristianismo. E o que resultou na vida de Nietzsche? Ele se tornou louco. Ele terminou seus dias louco. Meus amados, nós, se somos cristãos, se somos seguidores de Jesus de Nazaré, nós podemos cultivar essa presença, a presença de Deus, que não gera, como é o caso de Nietzsche, de loucura, desespero, mas gera em nós uma segurança emocional, que gera em nós uma segurança existencial, ao ponto que podemos afirmar, ainda que haja a morte, ainda que venha o vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque há uma presença comigo, não uma presença qualquer, mas a presença de Deus, a presença do Eterno, a presença do Todo-Poderoso, a presença do Deus que é pastor. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Isso me faz lembrar uma história de um pastor evangélico que foi passar férias, né, nos Alpes suíços, né, um lugar muito chique e tal, muito frio. E ele se hospedou então num hotel simples e começou a passear. E aí ele, né, um dia lá começou a passear, muito frio, aquela região toda. Mas ele começou a passear e ele encontrou um menininho, pastor de ovelhas. Encontrou um menininho, adolescente, de 12 anos, pastor de ovelhas. E aí o pastor começou a dialogar com aquele menininho, aquele adolescente, fez amizade com ele, pegou o nome e tal, e disse, olha, falou de Jesus para ele, e aí falou para ele, olha, você conhece o Salmo 23? Não, nunca ouvi falar. Aí então aquele pastor começou a ensinar para ele, olha, eu vou te ensinar o Salmo 23, mas eu vou te ensinar de uma forma bem didática que você vai conseguir decorar, né, e absorver o Salmo 23. Você põe assim os dedos nas mãos, né, e aí vai contando, ó. São 6 versículos. O versículo número 1 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O versículo número 2 diz, né, ele faz repousar em pastos verdejantes, né, guia pelas veredas da justiça. O versículo 3 diz isso, né, guia pelas refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí o versículo 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aí o versículo 5 diz, né, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, né, o meu cálice transborda, unge da cabeça com óleo. E o versículo 6 diz, né, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aí ele disse para o menininho lá, né, um menino 12, 13 anos, e o menininho então fixou isso, né? Ah, é assim, né, pastor? Então, o versículo 1, eu pego assim na primeira primeiro dele. Aí o versículo 2, né? Aqui tal, né? Faz partes verdejantes, né? Refrigera minha alma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é o versículo 4. Tá, senhora? Aí, né, se despediram e aquele menino saiu, né? Com aquela didática de decorar o Salmo 23, versículo por versículo. E o pastor então não mais o viu, passou as férias, foi-se embora. Aí um ano depois o pastor volta àquele mesmo local, àquela mesma cidade, aquele mesmo hotel, e se hospeda naquele mesmo quarto e tal, e resolve também passear, como passeou da outra vez. E aí quando resolveu passear, ele resolveu procurar aquele menininho que no ano anterior ele ensinara o Salmo 23 para aquela criança, aquele adolescente. E aí ele não encontrou aquele menino, não encontrou o rebanho, era um pastorzinho de ovelhas. E aí então, depois de muito procurar, o pastor encontrou um outro pastor de ovelhas. E aí indagou, olha, eu ano passado estive aqui e eu encontrei um menininho, e o menininho pastoreando ovelhas. Eu ensinei para ele o Salmo 23 e tal, e eu não estou encontrando ele aqui. Aí aquele senhor então, que estava também pastorando ovelhas, disse, olha, eu conheço o menininho, é fulano de tal. Ah, é mesmo? O ministro do evangelho disse, é mesmo, é esse homem mesmo. Pois é, eu queria saber onde é que ele está. Ele disse, olha, ele faleceu.
na verdade foi encontrado morto, congelado numa caverna. O clima aqui é muito pesado, e nós encontraram o corpo daquela criança, daquele menino, adolescente, numa caverna congelado. Foi mesmo, que coisa. Depois ele conseguiu escapar do frio e tal, e aí ele foi encontrado congelado. Agora, o Senhor disse algo aí que o Senhor ensinou para ele, o Salmo 23 foi. Talvez o Senhor consiga explicar para a gente, explicar para os familiares dele, né, algo inusitado que aconteceu. Mas pois não, porque quando encontraram o corpo do menino congelado, encontraram ele segurando o quarto dedo. Segurando o quarto dedo. Ele estava congelado, mas ele estava, morreu segurando o quarto dedo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, guia-me, faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Aquele menino morreu crendo no Deus que estava com ele no vale da sombra da morte. Meus amados irmãos, a presença do Senhor na vida do crente, na vida do cristão, na vida do homem e da mulher que teme a Deus, sim, deve fazer toda a diferença. É essa distinção que se faz entre o ímpio e aquele que conhece a Deus. Você tem a presença do Senhor na sua vida, portanto não tema nada, não sucumba diante de nada, porque o Deus eterno, todo-poderoso, está com você. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Mas o texto ainda nos dá uma terceira e última lição, que é a expressão final do versículo 4. O teu bordão ou vara e o teu cajado me consolam. O salmista aqui nos revela uma terceira e última questão, quando se refere ao bordão e ao cajado do pastor. Ele declara que tanto o bordão, ou a vara, e o cajado do pastor lhe consolam. E aí nós podemos aprender que com o bordão ou a vara, o pastor geralmente espantava os inimigos e protegia a ovelha. O bordão era então uma vara de 60 centímetros que o pastor sempre trazia em sua bolsa, o seu alforje, onde ele geralmente espantava os inimigos da ovelha. Ele matava cobras, ele espantava lobos, ele batia, de tal modo que um lobo escapava, o lobo fugia, a cobra, ele podia matar uma cobra, e assim então a ovelha estava protegida. Era a vara, era o bordão do pastor, uma vara de 60 centímetros. Já o cajado era uma vara bem maior, 1,80 m, e com uma curvatura na ponta, que geralmente servia para deter a ovelha errante, a ovelha aqui quase caindo lá num abismo. Então o cajado puxava a ovelha de volta. É uma espécie de bengala, que o pastor não somente guiava, mas resgatava qualquer ovelha que se desgarrava do rebanho. Geralmente era usado para conter uma ovelha diante de um abismo, diante de alguma desgraça que poderia acontecer. Aí o salmista então, como foi um pastor experiente, o salmista então lembra dessa experiência, desses dois instrumentos de trabalho do pastor: a vara para espantar os inimigos e o cajado para conter a ovelha, para colocar a ovelha no caminho correto. E aí o salmista então faz a comparação: Deus é o meu pastor, eu não vou temer o vale da sombra da morte, mesmo que haja inimigos, porque o bordão de Deus, a vara de Deus, vai espantar os meus inimigos, e o cajado de Deus vai me deter se eu quiser me afastar, se eu estar à beira de um abismo. A vara de Deus, o cajado de Deus vai me deter, vai me proteger. E é por isso então que o salmista diz: o bordão e o cajado de Deus me consolam.
Nós estamos no mundo do desconsolo. Nós estamos no mundo que alguns chamam de vale de lágrimas, onde as pessoas choram, se desesperam, onde as pessoas estão cada vez mais desesperadas, angustiadas, aflitas. Mas eu e você, à luz da palavra de Deus, podemos afirmar, como o salmista, que há um Deus que nos consola. A Bíblia Sagrada diz que Ele é o Deus de toda a consolação. Paulo diz isso lá na segunda epístola aos Coríntios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos consolado com toda consolação em Cristo Jesus. Aqui o salmista está dizendo: a vara de Deus, o cajado de Deus me trazem consolo. Isso significa o quê? Que o Deus que é pastor é aquele Deus que nos protege, é aquele Deus que nos guia, é aquele Deus que nos dá livramentos diante dos inimigos, diante dos abismos, diante das quedas, diante das aflições. Deus é o Deus do livramento. Por isso o salmista está dizendo: isso me traz consolo. Esse Deus que é pastor me consola no meu viver, de tal modo que eu não vivo mais em desespero, que eu não vivo mais desesperado, mas eu vivo consolado na presença desse Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Nós não estamos desamparados, nós não estamos entregues ao acaso, nós não estamos entregues às circunstâncias. Há um Deus guiando o seu povo e nos protegendo de todo mal, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das aflições, mesmo diante da possibilidade da morte. Creia que há um Deus que lhe consola, que há um Deus que lhe guia, que há um Deus que lhe ama, que há um Deus que lhe protege, que há um Deus que está à frente do seu povo, nos guiando e nos abençoando para a glória do seu nome. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. É por isso, queridos, que nós podemos afirmar como salmista: teu bordão e o teu cajado me consolam. Amados, podemos concluir essa nossa reflexão entendendo que aqui o Salmo 23, o versículo 4, contém preciosas lições para nós. Sim, porque o salmista afirma com todas as letras que mesmo diante da possibilidade da morte, da sombra da morte, das aflições, do sofrimento, das dificuldades, ele não haveria de temer mal nenhum. Vamos afugentar o medo de nossas vidas, vamos lançar fora todo o temor, porque o Deus das Escrituras, o Deus do Salmo 23, é o Deus que se apresenta para nós como aquele que diz: não temas, porque eu sou contigo. Amém, amados? Aprendemos também no Salmo 23 que a presença do Senhor faz toda a diferença. É por isso que Moisés declarou, ainda antes de subir do Egito para Canaã, a terra prometida: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. E qual foi a resposta de Deus? A minha presença irá convosco. Queridos, nós temos a presença de Deus, portanto, nos consolemos no Senhor, cultivemos essa presença. Por último, aprendemos que o bordão e o cajado de Deus, instrumentos de proteção para a ovelha, usados pelo pastor de ovelhas, na presença de Deus, entendemos que é a proteção do Senhor sobre o seu povo. Grandes livramentos e a proteção do Senhor, cada cristão, cada homem que conhece a Deus, pode desfrutá-las. Amém? Amém, amados? Vamos orar. Que Deus nos abençoe e que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Na próxima semana estaremos meditando no versículo de número 5. Estamos quase terminando os 6 versículos. Que Deus nos abençoe grandemente, que possamos realmente colocar a palavra do Senhor na prática do nosso viver. Baixe a cabeça, ore ao Senhor conosco. Amado Deus, Pai Celeste, te louvamos, ó Deus, pelo Salmo 23. Te louvamos, ó Pai, notadamente pelo versículo de número 4, quando o salmista
salmista fez afirmações de fé, afirmações de que não haveria de temer mal nenhum, porque Senhor